Olá, turma. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre um fenômeno muito conhecido que são os eclipses. O eclipse solar, eclipse do Sol, e o eclipse lunar, eclipse da Lua. Olha só, essa aula vai funcionar como uma revisão que nós já vimos sobre os princípios da óptica geométrica, mas nós não tínhamos falado sobre o fenômeno dos eclipses. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre esses princípios, né? Na verdade, um princípio que é o princípio da propagação retilínea da luz, né? Que diz que a luz se propaga em linha reta, né? E por conta desse princípio, a partir dele, é que se formam, que a gente consegue observar alguns fenômenos como a formação da sombra e penumbra, que nós vimos também em aulas anteriores, e também os eclipses, né? O eclipse é um fenômeno que envolve o Sol, a Lua e a Terra, podendo se manifestar de duas formas: eclipse solar e eclipse lunar. Vamos ver a diferença aqui entre os dois e falar um pouquinho sobre a formação da sombra e da penumbra que envolve esse processo desses fenômenos. O eclipse solar. No eclipse solar, a sombra e a penumbra da Lua são projetadas na superfície da Terra. E isso dará origem ao eclipse, que pode ser total ou parcial. O eclipse será total para observadores que estiverem na região da sombra e parcial para observadores que estiverem na região de penumbra. Pronto, gente. Relembrando aqui os conceitos de sombra e penumbra. O eclipse do Sol, o solar, ele acontece quando a Lua com o alinhamento do Sol, da Lua e da Terra. E ocorre quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Isso ocorre também quando a Lua, ela é uma lua nova, né? Quando a Lua é nova, ela fica entre o Sol e a Terra, né? Ocorrendo o eclipse solar. Então, se vocês observarem aqui, o Sol, ele está emitindo raios, certo? Solares aqui, que vão em direção à Lua, que está aqui no meio, certo? E alguns raios estão tangenciando a Lua, passando aqui a iluminar uma parte da Terra. Então, vejam só. Esses raios que estão sendo emitidos nessa direção aqui, onde a Lua está, eles não vão passar, não vão atravessar, certo? Por quê? Porque a Lua aqui que está aqui na frente, impede que esses raios passem. Então, aqui atrás da Lua é formada uma sombra, certo? Nessa região da sombra aqui, nesse ponto, quem estiver nesse ponto aqui, onde está a sombra formada, esse observador, ele vai ver tudo escuro, né? Porque ele está na região da sombra. Os raios de sol não conseguem ser projetados nessa direção. Então, o observador não vai conseguir ver, né? Vai ficar escura essa região aqui, certo? Então, quem estiver nessa região de sombra aqui na Terra, vai ver um eclipse total do Sol, certo? Já quem estiver nesses outros pontos aqui, aqui ou aqui, certo? Onde os raios de Sol conseguem passar aqui tangenciando, né? Vão chegar aqui nessa parte onde vai se formar a penumbra, né?
ou seja, os raios de sol passam aqui tangenciando, então não se forma uma sombra, se forma uma penumbra, porque parte dos raios solares estão iluminando parcialmente. Iluminando parcialmente essa região aqui que é chamada de penumbra, certo? Então, quem estiver nessa região de penumbra vai conseguir ver partes iluminadas e parte escura. Então, esse observador que está nessa região de penumbra vai ver um eclipse parcial do Sol, certo? Pronto, agora a gente vai ver o eclipse lunar, né? Aqui diz, ó, a luz solar, quando tangencia a Terra, faz com que uma sombra seja formada na parte de trás da Terra, denominada sombra da Terra. Quando a Lua entra nessa região, os observadores na Terra não conseguem mais enxergá-la. Temos então que ocorreu um eclipse lunar, porque o observador não consegue enxergar a Lua, certo? Então vejam, ó, aqui está a Terra, aqui no meio, ó, o eclipse lunar acontece quando o Sol e a Terra estão alinhados também, mas agora, nesse momento, é a Terra que está entre o Sol e a Lua. Lá no eclipse solar era a Lua que ficava aqui, ó. A Lua ficava entre o Sol e a Terra. Agora, a Lua está atrás da Terra, certo? Aí o que é que acontece? Como a Lua está atrás da Terra, os raios solares que são emitidos aqui, né, não conseguem atravessar e passar lá para iluminar a Lua, certo? Então, é isso onde ocorre o eclipse lunar, ou a região da sombra, aqui é a sombra da Terra, nessa região aqui, certo? Onde está esse azul mais escurinho. E a região de penumbra, porque tem raios que vão passar tangenciando aqui a Terra, né? Tangenciam a Terra, tem alguns raios solares aqui, ó, entre essa região onde a Lua está, então vai conseguir iluminar parcialmente, ok? Mas quem está nessa região aqui de sombra, certo? Aqui na Terra, um observador aqui, ó, não vai conseguir enxergar a Lua. Então, essa pessoa está observando um eclipse lunar, ok, gente? Pronto, pessoal, são fenômenos muito conhecidos e ocorrem justamente por causa da formação da sombra e da penumbra pelo princípio da propagação, né, retilínea dos raios de luz. Certo? Espero ter ajudado e até a próxima aula.